Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre religião, sobre Freud, um ateu convicto que durante 30 anos ele se correspondeu com um pastor protestante. Gente, como que pode duas pessoas tão diferentes terem uma amizade de 30 anos? E olha que era uma amizade por cartas. Então você tinha que parar, escrever, falar, pensar, e eram altos papos que rendeu, inclusive, depois um texto, né, todos aqueles livros do Freud, desse tempo que eles tiveram, dessa amizade de 30 anos. E, obviamente, eu precisaria conversar com uma pessoa que estudou, que sabe tudo sobre essa amizade, e eu vou falar com o Bruno Albuquerque. Ele é psicólogo, mestre em psicanálise e doutor em ciência da religião. E ele está de pé, ele vai gravar porque ele falou que ele se sente melhor falando em pé, e ele não está no Brasil, ele está na Espanha, gente. E aí, isso que é bom, porque Freud e Pfister, eles tinham que se corresponder na carta, no papel, mandavam para o correio. A gente não, né, Bruno? A gente está conversando aqui simultaneamente por conta da internet, e isso é muito bom. E aí, quando eu falei assim, aquela pessoa que sabe tudo sobre essa história de amizade, ele fez assim, tipo, não é tudo isso, mas eu sei que é. Bruno, muito bem-vindo ao Freudcast. Bem-vindo. Muito obrigado, Rose, pelas boas-vindas. Estou muito contente de estar aqui com você. Espero contribuir aí um pouquinho, né, com o seu programa. Vamos começar, antes da gente falar propriamente dos dois, me fala um pouquinho do seu percurso, como que você se formou em psicologia, depois você foi fazer psicanálise e você se debruçou sobre as cartas, sobre essa correspondência. Como que foi esse seu direcionamento? Me fala um pouquinho dessa tua história, da tua formação. Sim, eu sou de tradição católica desde o nascimento, e quando eu fui estudar psicologia, me intriguei bastante com as críticas de Freud à religião. Mas muito mais do que isso, com a própria ideia do inconsciente. Né? Aquilo falava de mim quando eu estudava o eu, isso e super-eu, dentre outras coisas. Eu comecei a fazer análise já no primeiro período, final do primeiro período. Estou até hoje como analista, desde 2009. Que legal. E, sim, e eu via que muitos colegas tinham essa questão, teria que deixar de ser cristão para ser psicanalista, ou enfim, ou então não ia ser psicanalista porque era cristão. E aquilo me intrigava bastante. Eu comecei a me debruçar sobre os textos de Freud a respeito do tema. E então eu conversei com o professor Marco Antônio Coutinho Jorge, que depois foi meu orientador de mestrado, e ele me apresentou as cartas de Freud e Pfister, e eu li, né, com entusiasmo. Depois a resposta de Pfister, A Ilusão de um Futuro, né, a resposta a ele ao futuro de uma ilusão, que foi feita no ano seguinte. Então me debrucei sobre isso. Durante o mestrado eu fiz exatamente um percurso sobre os textos de Freud relacionados à religião, cotejando os movimentos de Freud com o que ele falava, com o que ele escrevia nas cartas ao Pfister, né? Então, foi muito interessante isso. E no doutorado eu fui fazer, já focado na obra magna do Pfister, ele chama o seu Testamento Científico, que é o Cristianismo e a Angústia, onde ele vai propor uma leitura metapsicológica do cristianismo diferente daquela que o Freud faz. Ele vai propor abordar essa história a partir da luta entre angústia e amor.
né? Então, entendi. foi isso que eu trabalhei no Então, doutorado. nós vamos conversar um pouquinho dos dois, mas vamos também falar sobre essa questão do cristianismo e a angústia, que eu acho que é muito, muito interessante. Mas vamos lá. Sim, Freud, ele era um ateu convicto. Isso tá nos textos dele. E Pfister sim, era um pastor. Como que. Primeiro, conta pra gente como eles se conheceram, sim. quem foi que procurou quem, como que foi Aham, esse primeiro encontro dos dois, conta pra gente como que surgiu essa amizade. legal. Bom, de fato, Freud era um ateu convicto. Ele, na escola, durante um breve período, ele vacilou um pouco, talvez na direção do deísmo, que é acreditar que existe um ser superior, mas não que ele se relacione de maneira interpessoal com os seres humanos. E depois disso ele decidiu optar pelo ateísmo, não modificou, grande parte pela leitura do filósofo Ludwig Feuerbach, dentre outras influências, claro. O Pfister, por sua vez, é um teólogo de origem protestante liberal pela família paterna e pietista pela família materna. Eles se conheceram através do Jung, né? O Pfister procurou em vários métodos psicológicos como atender melhor os fiéis que procuravam ele na igreja. E ele se decepcionava continuamente com os métodos psicológicos. Então ele chega ao Jung para fazer uma espécie de supervisão e o Jung apresenta ele ao Freud, né? O Pfister envia um trabalho dele próprio ao Freud. E é muito interessante ver essas primeiras cartas de 1909, né? Onde, por exemplo, o Freud fala para o Jung assim, não estava acostumado a ver a psicanálise na luta contra o pecado. Nossa, que legal! E ele consegue identificar isso nas cartas, no texto do Pfister. Ele recebe o texto do Pfister e as cartas são recheadas dessas tiradinhas de bom humor, sabe? Sei. Então, o Freud diz isso assim, não sei até onde vai isso de pastor com psicanálise, não estou acostumado de ver esse tipo de interação. E é isso e como que resistiu, né, esse abismo, né, entre fé e razão? O que sustentava os diálogos dele? Era afeto, teoria, ou era um desejo comum que ambos tinham de cuidar do sofrimento humano? Porque a psicanálise, ela cuida do sofrimento humano. E a religião também, né? Exato. Bom, em primeiro lugar, eu diria que não há de forma alguma um abismo de fé e razão, né? O Freud, ele cita uma frase atribuída a um padre da igreja, Tertuliano, credo quia absurdo, creio porque é absurdo. Mas, na verdade, se a gente estuda a história das relações da igreja com a ciência, a gente vê, não só com a ciência, mas com a razão já na filosofia antiga e medieval, etc., a gente vê que a frase que melhor diz respeito a isso é fides quaeris intellectum, a fé que procura a inteligência, né? João Paulo II escreveu uma carta, Fides et Ratio, justamente falando que a fé e a razão eram duas asas que ajudam na contemplação da verdade. Então, o Pfister via isso, que não havia um divórcio, né, entre uma coisa e outra, diferente do Freud, né, que tendia a ver mais o lado racional, científico, né? E o que eu acho interessante com essa pergunta é que me faz lembrar um trecho das cartas, né, em que o Freud fala assim, quando o Pfister escreve A Ilusão de um Futuro, ele diz que se alegra, ele fica contente por esse posicionamento público contra o futuro de uma ilusão. Ele chama o texto de um refrigério em meio ao coro desafinado das críticas. E além disso, ele diz a seguinte frase, escreve, né? Nós sabemos que por caminhos diferentes lutamos pelas mesmas coisas para os pobres homenzinhos. Então, de fato, cuidar do sofrimento humano era algo que os unia, mas também a amizade, a gente vê vários trechos em que a amizade deles se mostra muito verdadeira, eles trocam confidências, trocam
informações a respeito de pacientes, também debates teóricos, né, discordâncias teóricas. E, por fim, durante muito tempo, o Pfister foi o único psicanalista freudiano em Zurique. Depois que Jung rompeu com Freud, toda a escola zuriquense vai para o lado junguiano e o Pfister é o único aí, freudiano aí durante um tempo, né? Então a Uhum. amizade realmente Ô Bruno, se você tem falado muito do fortaleceu. futuro de uma ilusão. O que, que é isso Uhum. para quem está nos ouvindo? Ai, claro. Uhum. O Futuro de uma Ilusão é um texto que Freud escreveu em 1927, onde ele diz que vai declarar guerra contra a crença religiosa, Tá. né, onde ele vai... O eixo principal do texto é o significado de ilusão, em que ele diz que é uma crença baseada no desejo que desconsidera a verificação empírica na realidade. Então, Tá. ele vai argumentar que a crença religiosa ela se baseia no desejo humano inconsciente pela proteção do pai, né, como se a gente fosse ainda, como se fôssemos ainda crianças precisando de um pai Uhum. exaltado que nos protegesse, nos cuidasse, né? Então esse ficou conhecido como o principal texto de Freud contra a crença E religiosa. Pfister, ele rebate isso ou ele coloca os Isso, pitacos dele? Então me conta um pouquinho, o que que Pfister faz? exato, é. No ano seguinte, ele publica A Ilusão de um Futuro, Uhum. destacando o que ele não concorda, né, em relação ao Freud, especialmente quanto ao tema da ilusão. Ele chama atenção para o fato de que a própria definição do Freud ela não implica que uma ilusão seja um engano, né, que a ilusão tem a ver com desejo, tem a ver com o inconsciente, mas que não necessariamente ela é um erro. E Freud dá vários exemplos sobre isso, né, no próprio texto. Por exemplo, Cristóvão Colombo, quando chega, ele encontra um lugar, ainda que não fosse aquele que Uhum. ele esperava, né? O Pfister fala disso, mas ele encontra um lugar. E nesse texto também que o Pfister discorda de Freud de que a neurose seria, que a religião seria uma neurose obsessiva universal. Ele diz que a neurose obsessiva corrói a religião e que a psicanálise faz muito bem em interpelar quando existe esse tipo de obsessão para cortar isso, né, da religião, para que ela se purifique, seja mais livre. Então, Uhum. é esse diálogo entre os dois, entre 27 e 28. Você estudou eles tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Sim. O que que eles tinham de comum e o que eles tinham que destoavam das duas, tanto o Freud do ponto de vista da psicanálise e o Pfister do ponto de vista da religião, da teologia. Só que em algum Uhum. momento eu acho que eles convergiam. Tem como Sim. você fazer explicar para a gente onde que Sim, eles divergiam e onde eles convergiam? sim. A gente consegue dizer uns traços mais gerais. Bom, eles convergiam em muitas coisas em relação à teoria psicanalítica, né? Complexo de Uhum. Édipo, inconsciente, enfim, os mais variados conceitos. Agora, a gente vê, por exemplo, eu não encontro em Pfister uma elaboração sobre a pulsão de morte. Tá. Isso eu até destaquei na pesquisa. E também, especialmente, bom, na questão da teoria pulsional, tem uma discordância bem grande. Porque para o Freud, as pulsões são sempre parciais, né? Pulsão oral, Uhum. por aí vai. Enquanto para o Pfister, as pulsões elas são enxergadas como num contexto muito mais amplo, envolvendo até mesmo o cosmos. Então ele Uhum. toma o ser humano considerando as suas conexões com a natureza, com a divindade, com o cosmos. E o Freud sempre criticava ele por ter uma visão tão assim que queria tanto integrar, harmonizar, Uhum. né, o ser humano com todo o seu ambiente. O Freud achava que a análise era muito mais delimitada, pontual, né, algumas coisas, e deixava para o paciente fazer o seu trabalho de elaboração.
Agora, o Pfister, a fé do Pfister, dá para a gente dizer que era um recurso de elaboração do inconsciente, ou ele via como uma via de sublimação válida para a alma moderna? Por que eu estou dizendo? Porque muitas vezes a gente fala que a gente sublima muitas das nossas dores, as nossas emoções. Como você mesmo disse que você não vê uma elaboração dele da pulsão de morte. E talvez dá para entender, porque quando você é um pastor, você tem sempre aquela coisa da esperança, da vida Sim. eterna. São conceitos que você não consegue, você sempre pensa na vida e não na morte, né? Sim, exato. Como que era isso para o Pfister na questão dessa elaboração? Essas conversas com Freud, ou mesmo a psicanálise, servia mais como sublimação ou como mais uma elaboração do inconsciente? Então, eu diria que para o Pfister, bom, em primeiro lugar é importante dizer o seguinte, que para o Pfister, a experiência da fé, ela tem um embasamento grande na psicologia. É diferente, por exemplo, de um teólogo evangélico da mesma época, super reconhecido, Karl Barth, que para ele a graça de Deus, ela chega na alma, na pessoa, sem nenhuma mediação. Então não tem que uma mediação psicológica, por exemplo. E o Pfister não, ele pensa de forma totalmente diferente, que a gente, quanto ser humano, precisa sim trabalhar com o nosso psiquismo, com a nossa saúde, para acolher melhor a graça divina. Né? Tá. Então ele costumava usar a imagem da análise enquanto semear, trabalhar o solo, e a pregação era como semear. Então, que quanto mais semear, mais trabalhava a terra, melhor a pessoa estaria aberta. Exato. Exatamente. Então para ele, ele consegue perceber a psicanálise como algo para essa questão para a elaboração do inconsciente. Ele fala, é importante, as emoções são importantes, é importante você trabalhar as emoções, é importante você entender os teus traumas, porque Sim. a experiência com a fé, ou com o divino, ou com o sagrado, vai ser muito mais completa. Seria isso? Sim, exato. Bruno, Freud, ele via a religião como como uma neurose obsessiva coletiva. E também, eu já vou perguntar para você se Freud também via a religião como castradora. E como que Pfister, ele respondia a essa questão de Freud dizendo, olha, a religião, ela provoca uma neurose obsessiva coletiva. E como que os dois conseguiam conversar sobre isso, né? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, a questão da neurose obsessiva surge já em 1907, antes de conhecer o Pfister, né? Quando Freud vê que tem semelhanças entre os pacientes obsessivos, os rituais que eles faziam, e os rituais litúrgicos. Né? E ele vai, então, elaborar a hipótese de que haveria, então, motivações inconscientes, né, para esses rituais. E ele vai desenvolver isso até o final da obra, até o último texto, ele vai manter. Mas o que eu acho interessante de destacar, porque tem muita gente que diz essa frase como um chavão, como se isso encerrasse a questão, assim, a religião neurose obsessiva universal, para o Freud. Mas quando eu fui pesquisar a fundo, eu fui descobrindo várias nuances, né? No próprio Freud, né, ele vai afirmar, por exemplo, que não é uma comparação exata, né, que é uma espécie de analogia, assim como ele vai dizer que é uma analogia entre histeria e a arte, e também uma analogia entre paranoia e filosofia. Eu acho que é muito pouco trabalhado também nesse tipo de questão. E depois o Pfister vai dizer que a religião, ela, na verdade, a neurose atrapalha a religião, que quanto mais a psicanálise conseguir desbastar a obsessão da religião, é melhor. Né? Então, ele vai dizer para o Freud que as mais sublimes elaborações religiosas justamente suspendem a obsessão, né? O contrário, né, do que... Então, o que ele está dizendo é que a psicanálise poderia servir à vida pastoral, né? É isso, né? E aí, você acha que faz sentido ainda hoje
essa visão do Pfister de que é possível, quando você é uma pessoa que você passa por análise, você está entendendo, elaborando o teu ego, e você conhece quem você é, que é possível ter uma fé e ser fiel a uma determinada religião. Obviamente, a gente está falando da fé cristã, né? Mas eu colocaria aí se é possível ser pastor, padre, pai ou mãe de santo e ser um analista sem sofrer uma cisão interna ou mesmo ser um paciente. Eu sei que é meio complexo, mas vamos ver se você consegue responder aí para mim. Sim. Eu queria antes retomar, você tinha perguntado sobre a questão da castração, se a religião é castradora, né? E eu fiquei pensando que não só a religião, como a cultura de um modo geral, né? O Freud fala da renúncia pulsional no mal-estar na cultura, por exemplo, e no último livro dele, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, né? Ele elogia, por exemplo, o povo judeu pelo progresso na espiritualidade. O termo em alemão, né, Geistlichkeit, espiritualidade pode ser intelectualidade também. Esse trabalho do espírito, né, essa capacidade de abstração, de não fazer imagem de nada, esse trabalho com a letra. Freud valorizava muito, né, isso, né? Então, o Pfister também ele vai afirmar o seguinte: bom, sim, a renúncia pulsional faz parte da religião, mas também de tudo que é cultural, né? Ele fala assim: quem se exaure no nível primário não guarda energia suficiente para realizações culturais, né? Então, algum grau de renúncia pulsional é necessário para a gente viver em sociedade, né? Então, e não só em relação à religião, né? Ele responde que é em tudo você vai ter que renunciar. Exato. Né? Então, você como um psicólogo, um católico, você acha que é possível, né, ser psicanalista, e você sendo psicanalista, é possível conjugar fé com a psicanálise? Sim, bom, eu não atendo, eu escolhi a vida acadêmica, né? Então, Tá. sou pesquisador, mas já Tá. atendi. O que eu acho, o que eu penso, né, é que absolutamente não haveria por que uma pessoa religiosa não poder ser analista, Tá. porque quando um analista atende, tudo que diz respeito ao eu da pessoa não faz parte do atendimento, né? Sim. Seja o que for, seja sua posição política, por exemplo, né? Seja time de futebol, o que for, não se trata disso, né? Quando você está ouvindo um outro intervindo, né? Então, acho que o importante é a pessoa ter clareza da ética psicanalítica, né? Claro, fazer sua própria análise é fundamental para isso. No texto Mal-Estar na Cultura, o Freud diz que o preço da civilização é a renúncia pulsional e que a religião faz parte desse pacto civilizatório, né? Já para Pfister, a fé seria contenção ou libertação da pulsão? Pois é, né? Aqui entra a questão que o Pfister discordava do Freud, né? Em relação à maneira como tratar ou lidar com as pulsões, né? E o Freud se queixava muito disso. O Freud se queixava, por exemplo, que o Pfister não enfatizava a pulsão sexual no adoecimento neurótico, né? Que ele buscava demais essa harmonia. Mas, seja como for, o próprio Pfister, ele entendia, sim, que a pulsão estaria totalmente ligada à satisfação mesmo na religião. Ele chega a falar de uma pulsão religiosa, né, por exemplo. Então, E contenção essa nesse... pulsão religiosa, Bruno, seria pulsão de vida para ele? Pois é, sabe que eu não tenho clareza sobre o que ele quis dizer com pulsão religiosa. A gente só tem do Pfister em português uma parte das cartas e a ilusão de futuro. Eu revisei a tradução de um livro que a gente deve lançar, que ele escreveu em 1910. Ele e o Freud comentam esse livro, né, A Piedade do Conde Zinzendorf. É bem interessante também, mas
a gente tem os outros 259 textos do Fister que não foram traduzidos, né? Traduzidos ainda, né? Então, eu estou aos poucos fazendo essa Aham, tarefa aí de trazer para o aham. Brasil, né? Agora, quando você estudou, né, esses textos, né, dos dois aí, essas cartas, o que te encantou e o que te decepcionou, o que te trouxe luz, assim, em relação a Interessante, esses textos? muito interessante a pergunta. O que me encantou, talvez, o fato de que o próprio pai da psicanálise dialogou com um cristão por 30 Uhum. anos e deu espaço para isso, para ouvi-lo, né? Aceitou publicar a, a, a As resposta dele cartas. ao seu próprio texto, né? Uhum. E também o bom humor deles, né? Eu separei aqui 2 trechos. Veja, o Fister falando assim: não há grande perigo de o Senhor candidatar-se ao batismo, nem tampouco de eu me jogar do púlpito. É É muito muito bem legal. humorado, né? Assim, É. o fato de que os dois se respeitam muito, isso faz falta, né, hoje em dia. É. O que me deixa assim nessa fala dos dois é que um não estava tentando converter o outro. Aham, Não, né? sim, Eles estavam tentando tirar do outro aquilo que ele tinha de bom para poder oferecer, e ali eles aham, construíram um diálogo, né? Que, sim, que, que é muito interessante. E eles se exato. divertiam, eles tiravam sarro da própria condição de cada um, né? Assim mesmo. Olha essa frase do Freud. Ah, Alegro-me por todos os seus sucessos. Que o Senhor possa ser um analista tão convicto e ao mesmo tempo um homem espiritual pertence às contradições que tornam a vida tão interessante. muito legal, Veja muito só que legal. coisa, É. não é? Uhum. E eles trocavam nas cartas. Freud chegava a perguntar, comentar alguma coisa sobre algum paciente ou não? Sim, Era como sim, sim. que. E ele pediu opinião do Pfister, e o Pfister também pediu opinião de Freud. O Pfister ele já estava sendo psicanalista quando ele estava trocando essas cartas com Freud, ou ele começa a atender depois? Como que foi essa O trajetória? Fichte faz a análise com o Jung, né? Antes do É, rompimento com Freud, né? tá. Aham. Depois começa a atender. Nunca ficou exatamente claro para mim se ele separava os espaços, se ele atendia como analista, depois Ou como como pastor. pastor. Ah, tá. Eu tenho a impressão que ele fazia as duas coisas. Tá. Mas eu vou para Zurique no sábado, eu vou conhecer a Predigernkirche, onde ele foi pastor. Que legal. Eu quero tirar várias fotos. E Uhum, hoje é uma pastora que está lá na igreja, né? E foi super uhum. receptiva, vai me levar nos arquivos do Fister. Então, Que eu vou. bacana. Manda foto pra gente, aí eu vou subir no Instagram da rádio. Maravilha! Manda aí. Perfeito. E aí, quando a gente olha assim, hoje a gente tem uma retomada do religioso no discurso social, né? Como que a gente Uhum. pode pensar a herança de Pfister num tempo em que a fé volta à cena, mas nem sempre de forma reflexiva? Porque o Pfister, ele era um cara muito centrado, com bom senso, né? Sim, E hoje, às vezes, a gente tem até uma guerra, né, em relação à religião, mas eu acho que o que coloca, assim, eu acho que as pessoas precisam respeitar a fé de todos, né? sim. A sua pergunta me faz lembrar um trecho no Hum. final, eu acho, do Cristianismo e Angústia, que ele está comentando o cristianismo na contemporaneidade. Ele fala assim: políticos que se dizem cristãos estão mais preocupados em citar versículos da Bíblia do que no bem-estar da população. O Pfister escreve isso? O Pfister tá muito. Exato. Em Nossa. 1944. Nossa. E quando ele fala dessa angústia, o que que ele está trazendo? Qual que é a maior dor, o maior conceito dessa questão que ele fala do cristianismo e a angústia? O que que ele está trazendo para a gente que é importante a gente parar e olhar? Sim. Bom, ele propõe que o cristianismo o centro do cristianismo é o amor, até mesmo o anterior à fé. Ele diz que isso foi uma coisa
uma tragédia histórica, ele chama, né? Que o cristianismo tenha colocado a fé antes do amor, né? Que o amor é mais importante que a fé. Aí ele usa também um jogo de palavras que é difícil traduzir por causa do alemão, que eles fazem uma palavra só, né? Sim. Tipo, é a fé através do amor, o amor através da fé. Né? Então ele faz esse jogo conectando amor e fé. E para ele, claro, o que conseguiu o máximo de libertação da angústia foi Jesus. Para ele, ninguém antes nem depois conseguiu estar à altura dessa vivência do amor sublime, né? Então, ele coloca assim que o cristianismo e o judaísmo também, em diferentes fases, eles se aproximam ou se distanciam da angústia, né? Então, algumas épocas em que os mandamentos têm um peso para além do que as pessoas conseguem suportar. Outras épocas, os profetas libertam em direção à ética social. E assim ele vai analisando cada momento, né? Na sua trajetória de estudo aí, esses anos todos, você estudando a ciência, a religião, porque esse podcast nosso, ele é mais para psicanalistas e também pessoas que gostam de psicanálise. O que você orientaria quem se sente atraído por essa questão da fé e da psicanálise, ou da religião e da psicanálise? Quais autores você acha que seria interessante ler para esse assunto aí? Ótimo. Bom, um texto fundamental para a gente no Brasil, eu acredito que seja o trabalho do professor Ricardo Torre de Araújo. Foi quem me apresentou esse tema, e ele escreveu um livro chamado Deus Analisado. E o subtítulo é Os Católicos e Freud. Embora ele foque mais na recepção do catolicismo, da crítica freudiana, ele também aborda outras tradições, né? Ligação de Freud com outras tradições. Esse seria um livro fundamental, no meu ver. Bacana. Bom, para a gente poder terminar o nosso papo aqui, afinal de contas, essa amizade entre Freud e Pfister conseguiu abrir um caminho possível entre o púlpito e o divã? Eu me lembrei daquela frase, né, do Pfister, né? O senhor não vai se candidatar ao batismo, nem eu vou me lançar do púlpito. Mas veja só que interessante, né? Essa mesma frase, né, quando a gente lê a carta, essa mesma carta em que ele diz isso, o Pfister diz assim: luto por uma amada causa com um amado adversário, né? E que existem alguns pontos bem importantes de aproximação. Quando pondero que o Senhor é bem melhor e mais profundo que o seu ateísmo, e eu bem pior e mais superficial que minha fé, então o abismo entre nós não poderia escancarar-se de modo tão arrepiante. Então, eu acho bonito ver como o Pfister manteve a sua tradição religiosa, a sua fé cristã, em um diálogo com um ateu, que foi o Freud, né? E soube aproveitar muito do que Freud produziu. Ele dizia que o Pfister sentia que ele precisava se pronunciar, porque muita gente acabaria correndo o risco de abandonar a psicanálise porque não concordava com o Freud em relação ao ateísmo. Então, o próprio Freud já demarcava isso, que o ateísmo dele não era obrigatório, não era parte do movimento psicanalítico, que muitos que não eram analistas eram ateus, que muitos analistas não eram ateus. Então, ele faz questão de diferenciar. E o Pfister entra por essa fresta, né, para marcar que, de fato, o ateísmo freudiano não corresponde, né? Então, o lugar, a gente poderia dizer assim, já com as contribuições lá de um psicólogo da religião, Theodor Flumar, de que a psicanálise tem um lugar análogo ao do aticismo metodológico, né? Que o analista ele não está ali nem para negar a existência de Deus e nem para confirmar, né, a crença do paciente. Ele está num lugar onde ele vai... E aí o meu professor querido
Carlos Domingues Morano, daqui de Uhum, Granada, eu estou aqui também visitando ele. uhum, Para mim, é o maior autor sobre esse tema vivo, né? Ele diz isso, que o paciente, quando chega e fala do seu credo, ele não tem domínio sobre o que vai sair dele, né? uhum, E ele vai ter que ver, de algum modo, vai ver as suas convicções sendo questionadas, né? E ele vai ter que se reposicionar de uhum, alguma forma, né? Então a gente vê na história da psicanálise aqueles que mantiveram sua fé, outros abandonaram, outros trocaram, né? uhum, De modo geral, o que eu vejo, que eu sustento, é que a análise ela favorece ela favorece o paciente na direção da experiência mística, do tá. inefável, né? Do Eu vi que você está fazendo, você faz parte de um grupo de estudo, né? De experiências de estudo da religião mística, eu não entendi direito, e também você está fazendo um outro grupo que você, acho que é do exterior, não é isso? Fala bem rapidinho, que nós estamos quase terminando. tá. Eu participo de um grupo de pesquisa em estudos interdisciplinares em mística, né, onde a Tá. gente tem vários pesquisadores de áreas diferentes em São torno várias dessa questão. religiões, são várias religiões. É Não isso são, ou não? bom, também, são vários pesquisadores de áreas diferentes, história, literatura, Ah, entendi. Tá. teologia, psicologia, Uhum, né? Para uhum, abordar a mística, a gente publicou um livro, A Mística e os Místicos, onde é basicamente uma enciclopédia desse tema também em tá. outras religiões, mas com foco mais no cristianismo. Bom, eu faço parte da International Association for the Psychology of Religion, que é a mais antiga associação de pesquisa em psicologia da religião, e também tem um grupo de estudos online, né? Então, quem quiser participar é livre, aberto. A gente está no 6º ano estudando bastante aí. Depois você manda para mim, que eu coloco lá no Maravilha. nosso Instagram. Agora, para terminar a nossa conversa, o nosso bate-papo, a gente tem vivido, depois da Covid, as pessoas adoeceram muito, né? Sim, E essa questão da fé, ou da não fé, ou do ateísmo, ela se torna uma questão presente na vida das pessoas. Como que você vê o caminho futuro, né, entre religião e psicanálise? É possível conciliar e vai ter menos preconceito? Porque às vezes quando você vai para um grupo e você fala assim, sou católico, sou protestante, eu acho que tem menos preconceito em relação com a psicanálise, quando você fala que você é de uma religião de matriz africana. Mas quando o você fala, judeu. o judeu, né? Mas quando você fala cristão, católico ou mesmo o evangélico, tem muito preconceito. Ou pode ser uma percepção errada minha. Se Sim, você é isso não mesmo. concordar, você pode se colocar. Como que a gente pode, diante dessa amizade de Pfister e Freud, e esse respeito que eles tiveram, qual que é a lição que ele nos dá e qual é o futuro que você vê para esse debate? Ótimo. Pois eu acho que o exemplo que eles nos dão é interessantíssimo, né? Para a gente poder aprender a dialogar com o diferente, né? Sem agredir, sem também agredir a si mesmo, né? Sim. Também, quer dizer, sem precisar maquiar quem você no diálogo com o outro, né? Então acho que é um exemplo realmente interessante para a gente pensar. Uhum, Eu estava vendo recentemente documentário sobre Darwin e a fé, que eu estou uhum, escrevendo sobre evolucionismo, uhum, cristianismo, e eu fiquei impressionado de ver quantas comunidades existem que defendem um criacionismo que nega a evolução, uhum, nega evidências científicas. É realmente impressionante, assim. Eu acho que uhum, no documentário também mostra que Darwin foi sepultado dentro de uma igreja, não sei se é Westminster, uma igreja uhum, importante na Inglaterra, né? E que o bispo na hora falou que não tinha nenhuma contradição, né, entre uhum, o evolucionismo e a fé. E às vezes me dá a impressão que a gente está evoluindo, né, assim, algumas coisas. uhum, Essa coisa do negacionismo, das fake news. uhum. Então eu acho que Freud e Pfister são, sim,
um exemplo aí de... Um exemplo não no sentido de que a gente deva imitar, eu pego uma questão da teologia, né, que a gente diferencia a ação de Cristo do segmento de Jesus. Então, não se trata de imitar Freud e Pfister, mas se colocar num caminho de diálogo, né, de diálogo respeitoso, acima de tudo, né, e aprender algo com diferente da gente, né. Bacana. Deixa eu só me colocar aqui. Quando eu coloquei que o preconceito era menor em relação às religiões afro, de raízes africanas, eu não estou dizendo em relação à comunidade, à sociedade. Eu estou falando num grupo de estudo ligado à psicanálise. Você percebe que existe uma aceitação melhor para essa religião. É nesse sentido. Eu não estou dizendo que essas outras religiões também não sofrem perseguição ou preconceito. Não é isso, só para a gente se colocar. Bruno, eu quero agradecer muito. Eu adorei o bate-papo, achei ótimo. Bom, que ótimo. Muito obrigada de você ter tirado. Você tá passeando ou você está a trabalho aí na Espanha? Eu estou mais de férias do que trabalhando, mas trabalhando um pouco sempre. Então, eu quero agradecer você ter tirado um tempinho das tuas férias aí, parado um pouquinho para poder falar conosco. E sempre manda para a gente todas as informações que você tiver, que eu tenho meus grupos aí de psicanálise, eu vou jogar lá para eles também, porque sempre é um tema muito interessante. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. E aproveite, viu, a visita lá que você vai ter na catedral. Tira muitas fotos, olhe muitos textos de Pfister, tá bom? Muito bom. Obrigada, Rose. Muito obrigada pelo convite. Um beijo. Beijo. Tchau. Eu quero agradecer você que ficou conosco até agora. Tenho certeza que você adorou. O Bruno é super simpático, conhece muito, viu, gente? Quando eu falei que ele conhecia, que ele fez assim, aquela cara, não é tudo isso, mas é tudo isso, né? Eu quero agradecer você que ficou conosco, ao Bruno e a todos, e te convidar que logo, logo nós estaremos de novo aqui com mais um episódio, com mais um psicanalista ou uma psicanalista para falar sobre saúde mental. Beijo para você. Tchau, tchau, tchau. Freudcast.